Um velho sofredor, terrazinha pesada da gota, terra mole, volte. Quando chove por lá, chove pra derreter tudo, a terra vira lama, a cheia acaba com os pobres e o açudão pro mundo. Aquilo não é chuva não, meu chefe, é um dilúvio. E quando não chove fica pior, é um verão brabo, torrando tudo, lascando com tudo que era verde. Puro verão do meu sertão, homem. De verde mesmo, só fica pano de bilhar, óculos Ray-Ban e penas de papagaio. É um desadouro, meu chefe. Ah, meu sertãozinho velho sofredor. Até Paulo Afonso, a redenção do Nordeste tornou coisa de gente luxo, servindo modo para iluminar cidades grandes. Cadê as fábricas? Cadê as indústrias? Cadê as coisas boas anunciadas para o Nordeste? Ah, meu sertãozinho velho sofredor. Vixe, é por isso que eu canto. Posso falar? Pessoal, é baseado nesse poema de Luiz Gonzaga que eu começo a aula de hoje, trazendo um pouquinho para vocês, de forma visual, através do cenário, através desse poema, através dessa música anterior que vocês acabaram de ouvir, um pouquinho da cultura nordestina, que tem o seu auge, sobretudo, no mês de junho, apesar que devido à questão da pandemia, que devido ao avanço do coronavírus, os festejos juninos acabou sendo cancelado, mas que isso não é necessariamente um motivo para que a gente não comemore com a nossa família, algo familiar, comemorar na sua própria casa, tá? Então, é algo que pertence a nós, é algo que nasceu da nossa cultura, que nasceu com nossos antepassados e que a gente, enquanto sujeitos, enquanto brasileiros, enquanto nordestino arretado, não devemos deixar cair no esquecimento, ok? Mas vamos lá. Pessoal, mais uma vez, sou o professor Marcos, tá? No final deste vídeo tem uma atividade que corresponde ao conteúdo que eu vou falar agora. É importante que vocês façam as atividades e passem para mim. Agora eu quero que você dê pausa nesse vídeo, vai lá na sua mochila, pegue seu caderno, pegue seu lápis, pegue sua caneta, borracha, um copo de água, mas também pegue o seu livro de história, tá? O livro de história você vai colocar aí na página 22. 22, capítulo 1, você vai colocar. O tema de nossa aula de hoje é vestígios arqueológicos e novos olhares para com a história. Professor, dentro disso, o que é que a gente vai trabalhar? O que é que você vai nos ensinar hoje? O que é que você vai recapitular hoje? Pessoal, eu vou definir aqui para vocês o que é um vestígio histórico. Eu vou falar sobre os sítios arqueológicos, tá? Vou falar também sobre o que é sociologia, o que é antropologia, o que um sociólogo faz, o que o antropólogo faz e o que esse estuda. E como é que a antropologia e os vestígios arqueológicos são importantes para o nosso dia a dia, para a gente saber quem somos nós. Essa aula ela tem um pouquinho de semelhança com a primeira aula lá sobre fontes históricas, mas vai diferenciar alguns aspectos, algumas coisas que é importante mencionar aqui, tá? Mas vamos começar do início para que vocês não fiquem com dúvida. Já pegaram os materiais? Pronto, então vamos lá. Pessoal, vestígios arqueológicos. Olha, primeiro, a arqueologia é uma ciência do conhecimento que estuda o modo das pessoas, o modo dos povos e analisa materiais, objetos, utensílios deixados por uma população em uma determinada época. Entendeu? Então vamos lá analisar. Por exemplo, olhe, a gente sabe que os povos, que os nativos, que os índios deixaram muita coisa para nós, não é isso? Isso é fato. Mas o que é que vai ocorrer? Quem é que vai trazer à tona? Quem é que vai nos mostrar? Quem é que vai achar esses materiais para nós? Isso mesmo, os arqueólogos. Os arqueólogos são profissionais responsáveis pelo processo de pesquisa e catalogação e escavação. Eles vão entrar em um determinado espaço, em um determinado território com suas ferramentas, vão passar ali meses e anos escavando
para ver se encontra algum objeto que pertence a algum povo. A partir do momento que eles encontram, por exemplo, vamos pensar que eles encontram, por exemplo, uma moringa, tá, pessoal? Uma moringa, dependendo do modo de como foi achada e do processo de escavação, pode ser entendida como um vestígio histórico. Após os arqueólogos achar essa moringa, eles vão tentar encontrar outros objetos que está relacionado com essa moringa e perceber que esta moringa, por exemplo, pertence aos povos nativos, pertence a um determinado grupo de pessoas. Então, analisando a moringa, eles já conseguem perceber que naquela época, estes povos já dominavam o barro, tá? Como também a questão do próprio artesanato, como a questão do próprio manuseio. Então, eles encontram esses vestígios arqueológicos para estudar o modo de vida daquelas pessoas. Pessoal, outro aspecto. Arqueologia é arquivos. Logia, estudo, você já sabe. Então, é estudo do modo de vida. Anote aí. Vestígios arqueológicos significa... Já pegou lápis, a caneta? Pronto. Vestígios arqueológicos significa objetos, utensílios e outras coisas deixadas por determinados povos da sociedade durante a história da humanidade. Entenderam? Isso aí é vestígio. Professor, o que é que hoje, o que é que as pessoas fazem com esses vestígios? Quando os arqueólogos acham esses vestígios, eles encaminham para os museus e para o setor responsável de preservação desses objetos. Porque quando eles preservam esse objeto, eles estão preservando a questão da memória, da lembrança daquelas pessoas. Por exemplo, vamos pensar o seguinte... o arqueólogo acha uma foto. A partir do momento que ele preserva aquela foto, aquela fotografia, ele consegue preservar a memória, a lembrança daquelas pessoas que estavam ali, por exemplo, naquela comemoração, quando houve o registro fotográfico. Então aí nós temos o quê? Vestígios arqueológicos. Mas existe um processo que deve ser respeitado sobre os vestígios arqueológicos. Que, olhe, para ser um vestígio arqueológico, tem que passar pelo processo de escavação, catalogação e interpretação. Isso quem faz é o médico, é o professor de história, é o diretor, é a professora? Não, quem faz o processo de escavação são os pesquisadores e os arqueólogos, tá bom? Que é derivado da ciência da arqueologia, entende? Por exemplo, os estudos lá dos dinossauros. Recentemente foi encontrado, se eu não me engano, foi encontrado em um determinado território da África vestígios de um dinossauro, tá? De um réptil, na verdade foi de um réptil. Então, isso foi devido ao quê? Essa descoberta, esse achado foi originário, foi mediante a quê? Aos arqueólogos que entraram nessas terras, passaram a escavar e encontraram restos mortais, os ossos desses répteis. Então eles já conseguem entender e interpretar que ali naquele local da África existia répteis, tá? Répteis que têm a semelhança com dinossauros, ok? Alguma dúvida? Pronto. Quando eles acham, vamos pensar o seguinte... Em Itabaianinha, vai um grupo de arqueólogos, houve um comunicado que em Itabaianinha foi encontrado diversos vestígios de os povos bem antigos, os primeiros povos de Itabaianinha, tá? Então, aí comunica os arqueólogos, juntamente com os pesquisadores, porque eles sabem manusear isso, fazer isso, vai para Itabaianinha, faz o processo de mapeamento, vê onde é o local, aí começa a escavar, começa a fazer pesquisa. Eles passam aproximadamente de 2 a 3 anos pesquisando, porque é algo bem lento, porque os objetos
pelo fato de estar na terra, eles estão sensíveis, né? Eles são frágeis. Então, tem que ter muita paciência, muita tranquilidade e passa um grande e longo tempo pesquisando, escavando. Quando eles conseguem descobrir, quando eles conseguem retirar o objeto e se eles encontrar outros naquele local, então aquele território ali de Itabaianinha vai ser denominado como sítio arqueológico, tá? Ok? Alguma dúvida? Pronto. Quando se encontra diversos vestígios, diversos objetos e diversos utensílios sobre um mesmo local, os arqueólogos comunicam ao setor responsável de preservação federal, tá? E faz o processo de cercamento. Eles cercam aquela área e aquela área se torna sítio arqueológico. Professor, significa que todos os locais que eles acharem alguma coisa voltado a um determinado povo que morou aqui antigamente, ali vai se tornar sítio? Não. Só vai se tornar sítio se eles acharem uma grande quantidade. E se ele, olha, achou, por exemplo, um vestígio de uma urna funerária, que eu vou explicar nesse instante o que é, no jardim. Ah, lá achou outro vestígio lá no povoado Muquem. Ah, achou outro vestígio lá no povoado Vermelho. Ah, achou outro vestígio lá no povoado Diamante. Então, essas áreas serão cercadas pela justiça. Então, ali naquele local vai ser proibido a entrada de caçadores, pescadores ou qualquer tipo de pessoa sem autorização. E ali vai se tornar uma área de pesquisa. Se vai se tornar uma área de pesquisa, ali vai ser chamado de sítio arqueológico. Professor, me cita aí um exemplo de sítio arqueológico que tem no Brasil. A Serra da Capivara. Olhe, lembre que essa informação vai responder uma das atividades lá no final do vídeo. A Serra da Capivara, é o maior sítio arqueológico do Brasil, tá? O maior sítio arqueológico do Brasil. Professor, dentro desse sítio, o que foi que eles encontraram? Pessoal, eles encontraram, além de ossos, ossos e restos de corpos, né? Crânio, osso como fêmur, então que pertencia aos primeiros habitantes do Brasil, foi encontrado ali. Mas também existia um outro tipo de vestígio arqueológico, que é esse, pessoal, que está aparecendo aí na telinha de vocês, tá? Vai aparecer aí, que são as pinturas rupestres. É um tipo de vestígio arqueológico. Professor, como assim? Porque quando se fala de pinturas rupestres, automaticamente a gente só pensa lá no Egito, na África, né? Mas aqui no Brasil, no sítio da Serra da Capivara, também tem pinturas rupestres, ok? Veja que as pessoas que tudo indica que eram nativos, que eram índios, que residiam no meio dessas montanhas, tá? Normalmente eles faziam esses registros, os nativos, em locais escondidos, né? Onde eles não corriam o risco da questão de ter a perseguição do inimigo. Então eles escolhiam locais estratégicos e faziam essas pinturas rupestres. Mas eles faziam porque eles simplesmente gostavam, porque era uma habilidade deles, ou faziam de qualquer jeito, não. Eles faziam para registrar fatos do dia a dia. Veja que a grande maioria das representações das pinturas que estão nessa foto aí são de animais, tá? Que está presente no dia a dia dele, lá no período de caça, lá no período de coleta, quando eles vão coletar, quando eles vão caçar. Então, eles registravam as atividades dele do dia a dia nas paredes. Professor, por que eles não escreviam? Porque neste período aí, a escrita, quando eu falo a escrita do português, não existia nesse período. Só vai existir posteriormente a chegada dos europeus, tá? E ao mesmo tempo, além de ser posteriormente a chegada dos portugueses, não significa que os nativos vai se adequar a este tipo de escrita dos portugueses. Então, eles tinham um registro próprio.
Então, e esses registros é chamado de pinturas rupestres, que é aquelas pinturas em cavernas, tá? Em paredes, em rocha. Então, eles registravam através de desenho. E, ao mesmo tempo, esses desenhos eram uma forma de comunicação que eles tinham. Ok? Alguma dúvida? Pronto. Pessoal, agora aí vai aparecer outra foto, tá? Que vai definir aí o que é a sociologia. Vamos lá? Pessoal, vamos lá. A sociologia, alguém sabe o que é? Isso mesmo, ouvi daqui. Olha, pessoal, a sociologia é uma ciência, ok? Que anda juntas com a história, melhor dizendo, uma forma fácil, anda junta com a história, mas ela estuda as relações sociais. Essa foto aí, vocês percebam que são várias pessoas ligadas por várias linhas, ok? Essas várias linhas significam as relações que você tem no dia a dia. Então, a sociologia é uma ciência humana e social que vai trabalhar as relações do homem, que vai trabalhar as relações sociais. Que relações sociais são essas? Vai trabalhar a questão do diálogo, a questão econômica, a questão política, a questão sobre desigualdade social, ok? A questão da comunicação, da linguagem. A sociologia vai trabalhar isso. A questão das relações, a diversidade cultural também vai trabalhar. Tudo que se trata relação, a sociologia vai trabalhar. Por exemplo, a sua casa aí, Eugênio. Existe aí um grupo de relações sociais. Relações sociais constituídas por você com os seus parentes. Então, a sociologia, caso algum pesquisador quisesse entender melhor a sua família, iria estudar a estrutura de sua família, como ela é formada. Então, a sociologia, ela estuda isso. As estruturas sociais, as relações sociais, tá? Recapitulando, sociologia é uma ciência social que estuda as relações humanas, ok? E quais são os seus objetos? O que elas estudam? O homem social, a sua relação. A sua relação, Elis Regina, que estuda o diálogo entre você e sua amiga, entre você e sua professora, a relação que você tem para com algum parente seu, para o seu vizinho, entendeu? Vai estudar isso, ok? Alguma dúvida sobre isso? Pronto. Sociologia. E a antropologia, ela vai estudar tudo que veio antes do homem. Olhe, repare, viu? A sociologia estuda especificamente o presente, ok? Ela também estuda um pouquinho do passado, mas sobretudo o que está ocorrendo no presente, a sociologia. Mas a antropologia vai estudar tudo que ocorreu no passado. Antro, derivado da palavra antes. Logia, derivado de estudos. Então, tudo que vem antes do homem. Então, ele vai estudar a trajetória do homem. Vai aparecer uma foto aí e vamos analisar essa fotinha aí. Olhe, veja aqui. A primeira imagem que vai surgir vai ser um macaco. Depois do macaco, que vai entrar no processo de evolução humana, tá? Aliás, não é nenhum macaco em si, é semelhança com o macaco, que é o Homo sapiens, né? Vai começar o processo de evolução do homem até chegar nos dias atuais. Ou seja, vai estudar a evolução do homem até nos dias atuais. Esse daí é o aspecto da antropologia. Professor, repita novamente para eu anotar aqui, para eu responder a atividade. Eita, cabra macho, vai fazer mesmo, viu? Tem que fazer atividade, porque nordestino é assim. Vamos lá. Antropologia significa uma ciência social, cultural, histórica, ok? Que estuda a evolução do homem. Alguma dúvida? Muito bem. Básico, né? Bem fácil. Ok. Outra coisa. A antropologia, ela está dividida em antropologia social, antropologia cultural,
antropologia científica. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda o que é antropologia. Então, a sociologia e a antropologia vai andar, olha, de mãos dadas com a história. A história necessita da sociologia para entender o homem, as relações do homem. A história precisa entender a evolução do homem, tá? Que é a antropologia. Então, ela faz um processo de ligação. É como se fosse três irmãs, tá? Três irmãs inseparáveis. Antropologia, sociologia e história. Como também a arqueologia. Vamos lá? Sociologia, antropologia, história e arqueologia. Lembrando que a arqueologia está voltada para o processo de escavação, para encontrar determinadas fontes, para encontrar determinados objetos que vai trazer à tona o modo de como aquelas pessoas viviam. Eu falei aqui para vocês que eu ia explicar um pouquinho o que era urna funerária, né? Vou explicar aqui rapidinho. Só peço paciência para não derrubar o cenário, né? Pessoal, urna funerária tinha semelhança... Aqui é um pote, viu, pessoal? Porque eu fiz um processo de adaptação. Ó, tem semelhança com este formato aqui. Urna funerária. A única diferença é que as urnas funerárias, pessoal, ela é bem maior. Porque ela tem que colocar aqui dentro da urna um corpo humano. Então, naquele período lá, no período da colonização, quando os nativos, quando os índios existiam, a grande maioria, na região litorânea nordeste, quando eles morriam, não existia um caixão, tá? Não existia o caixão. E, ao mesmo tempo, não existia a questão do translado, né? Não existiu a funerária. Olha, a funerária vai pegar o nativo em uma determinada tribo. Não. O que é que eles faziam? Os nativos, os índios daquela tribo, colocavam o corpo dentro de um vaso como esse, tá? E, ao mesmo tempo, cavava e colocava em um determinado buraco. Com o passar do tempo, o que é que vai ocorrer? O corpo vai decompor. E aí vai ocorrer o que com o corpo? Vai ficar somente os ossos. Aí quando passa anos e mais anos, depois de muito tempo, é normal as pessoas comprarem aquele determinado território que pertenceu aos povos indígenas. E aí quando chega, vai passar um trator ou vai passar algum tipo de máquina que vai ter que cavar um buraco, alguma coisa assim do tipo. Eles encontram essas urnas funerárias, como ocorreu, por exemplo, recentemente na cidade de Paripiranga, Bahia, tá? Um fazendeiro comprou o terreno e aí quando foi passar o trator, encontrou uma urna funerária. E essa urna funerária tinha restos mortais de um indígena. Então a arqueologia também vai trabalhar isso aqui, urnas funerárias, tá, pessoal? Olhe, as atividades estão no final do vídeo aí, escrito. Você vai fazer em seu caderno e vai enviar. Ou envia para mim, que eu vou deixar o e-mail aqui abaixo, ou senão vocês vão enviar para os seus respectivos professores de história. Alguma dúvida? Pronto. Se vocês tiverem dúvida, recorra ao livro didático na página 22, que ele vai dar também o suporte, porque os conteúdos daqui da aula, pessoal, tá lá no livro, tá? Não é algo desconecto, não. Ok? E a última questão aí, vocês vão elaborar um desenho contando a sua história, tá? Você vai contar a sua história por meio de um desenho. Mas é qualquer desenho, não. Você tem que utilizar os formatos das pinturas rupestres, tá? Veja aí como é a questão das pinturas rupestres, ok? E aí vocês vão contar a sua história por meio das pinturas rupestres, por meio dos tracinhos, por meio de desenhos. Então vocês vão fazer isso aí, ok? Alguma dúvida? A atividade está aí no final. Pessoal, por hoje é só, né?
que o mês de junho venha com saúde, paz, prosperidade, sucesso. Que a gente consiga passar por esse momento um pouquinho complicado, mas que em breve a gente sabe que vai dar tudo certo, ok? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na próxima semana, ok? Tchau, galera!